Olá, pessoal, tudo bem? Sou Daniel Breyer, sócio fundador da B2HR, consultoria de gestão de pessoas que existe desde 2011 e estamos hoje começando o nosso novo projeto falando do podcast de RH para RH. O objetivo desse projeto é a gente levar insights poderosos para os profissionais da área de gestão de pessoas, onde a gente consiga literalmente ajudar vocês a influenciar o C-Level para que vocês consigam construir ferramentas que sejam úteis no dia a dia de vocês aí. E essa nossa primeira temporada, nós vamos falar do tema remuneração. E eu estou aqui com a Elaine Goulart, que é a Head da B2HR na parte de consultoria, para me acompanhar nessa primeira temporada. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui, nesse projeto que a gente sonhou, bastante em falar de RH para RH. E vai ser muito bacana a gente poder falar dos temas mais relevantes, vários episódios aí, começando por remuneração estratégica. Sou meio suspeita para falar do tema, porque venho aí nos últimos anos me aprofundando cada vez mais nesse tema. Cada vez que a gente vai para um segmento, cada vez que a gente conhece um cliente, é uma experiência nova, um desafio diferente e é disso que a gente gosta, é isso que nos move por aqui. Então vamos lá, né? Vamos lá, então para esse nosso primeiro episódio da temporada, nós vamos falar de um tema que é remuneração estratégica. O que é isso? Vamos debater um pouco a respeito disso para que vocês consigam conhecer esse conceito e que vocês consigam levar isso para o dia a dia de vocês. Então eu já vou começar aqui com a Elaine fazendo exatamente essa primeira pergunta. O que é remuneração estratégica? Elaine, como é que a gente aborda isso na B2HR? Bom, a gente tem um conceito de remuneração estratégica onde a gente coloca vários componentes nessa análise. Então, a gente não olha, por exemplo, só para o salário base. Quando a gente fala na B2 de remuneração estratégica, a gente traz todos os componentes da remuneração. Então, eu já estou falando de salário base, estou falando de benefício, estou falando de todos os componentes também que envolvem a remuneração variável. E isso são coisas tangíveis, Daniel? E ainda tem aquela dimensão intangível, O não mensurável, O não mensurável, que também a gente precisa achar uma forma de mensurar, de alguma forma mesmo, para poder entender como é a remuneração daquela empresa e qual vai ser a melhor estratégia para aquela organização. Não existe uma receita de bolo, não existe uma mesma estratégia para todo mundo. Então, é muito importante tanto o RH conhecer isso, como a alta direção, os proprietários das empresas, a alta direção como um todo. Legal, então a gente fala de remuneração estratégica aqui na B2 quando a gente fala de salário base, benefício e remuneração variável, mas o posicionamento que cada organização tem em relação a esses três elementos também é fundamental, né, Elaine? É isso aí. Nos nossos projetos é muito comum, às vezes, a alta direção, todo mundo quer dar o melhor salário, todo mundo quer pagar bem, mas aí o cobertor é curto, e a gente precisa, com dados, com muita análise, chegar no melhor formato. É aí que entra a inteligência da estratégia propriamente dita, E esse é o nosso desafio na B2, A gente até brinca aqui, pessoal, que a gente não leva um projeto para o cliente que não é factível de ser implantado, Então, enquanto a gente não esgota todas as nossas possibilidades de levar a melhor estratégia, a gente não se dá por satisfeito. E o engraçado é que quando a gente está dentro de um projeto, e a gente apresenta os impactos para o cliente, ele fica naquele assim, eu quero pagar mais benefício, quero pagar mais remuneração variável, quero melhorar o salário base, mas como você disse, às vezes o cobertor é curto. O cobertor é curto. E aí a gente tem, essencialmente, tem algumas derivações, mas essencialmente nós temos 3 tipos de estratégia de remuneração. É isso aí. Aqui são as básicas, vamos dizer assim, E aqui na B2, como não podia ser diferente, a gente está sempre extrapolando um pouquinho isso. Mas falando aí do que é básico das estratégias, a gente sempre leva para os nossos projetos as estratégias baseadas no primeiro quartil de mercado, na mediana de mercado e no terceiro quartil. Isso, em princípio, parece uma sopa de letrinhas, é algo muito técnico, e é mesmo. Um dos motivos desse podcast é a gente tratar desses assuntos também, tornar isso mais palatável, tanto para o RH quanto para a alta direção das organizações. E é preciso entender isso, Daniel? Porque, às vezes, a alta direção precisa entender qual é a estratégia que é factível de ser implantada. Então, embora seja um pouco técnico, a gente sempre tenta nos projetos dar uma mastigada disso da melhor maneira possível para que todo mundo consiga entender, É importante porque, a partir desse entendimento,
a empresa tem condição de ir conectando os outros componentes e desenhar a melhor estratégia aí, né? Então, a gente sempre traz nos nossos projetos, a gente faz uma pesquisa, seja ela base secundária ou fonte primária, e aí a gente organiza esses dados de mercado nessas medidas estatísticas, né? Vamos dizer assim, já para trazer um pouquinho de techniquez aí para vocês. E aí, tentando tirar um pouco do techniquez, né? Primeiro quartil, mediano e terceiro quartil. Primeiro quartil é quando a gente tem ali 100 amostras. Vou cometer algumas gafes aí para quem é estatístico, viu? Mas é só para poder dar o exemplo bem literal para o pessoal. Então, primeiro quartil, quando a gente tem lá 100 amostras, eu coloco meu menor salário é o meu elemento número 1 e o meu maior salário é o meu elemento 100. Isso aí. Quando eu vou lá no primeiro quartil, é a amostra número 25, né? Exatamente. Esse valor que a gente encontra, a gente tem ali o primeiro quartil de mercado. Ou seja, estou pagando em 1/4 do mercado. Estou pagando bem abaixo. Bem abaixo. Aí vamos trocar mais em miúdos ainda. O que significa isso? Significa que se eu me posicionar no primeiro quartil, eu vou ter 75% do mercado pagando mais do que eu. Correto? E aí, correto. E aí, o que vai acontecer? Em princípio, você vai ter uma dificuldade maior na atração de pessoas, você vai sofrer um pouco mais com turnover, muito provavelmente. Então, é uma estratégia que vai te deixar vulnerável em alguns momentos, mas que ela tem que ser utilizada em alguns segmentos, principalmente, né? É isso aí. E, em muitos momentos, é a estratégia que é viável para aquele momento da organização. E a gente precisa entender isso e está tudo bem. Só que isso precisa estar mapeado, porque a gente também pode lançar mão de outras estratégias para compensar essa minha baixa competitividade. Perfeito. Né? Em relação a salário base, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante entender essas medidas, né? Claro que o RH não precisa ficar falando isso nos corredores, mas tecnicamente é importante que o profissional de RH reconheça, né, essa condição da empresa para que possa também ir trazendo projetos mais interessantes para a organização. E aí, pessoal, onde é que a gente usa primeiro quartil? Empresas que são commodities, por exemplo, né? Ou empresas que têm uma margem muito pequena ali no resultado final, na última linha. Por isso que é importante a gente entender não só da parte de RH, mas entender do negócio, saber os resultados da empresa, para você saber como é que você vai posicionar ali a tua organização também, né? Não adianta você querer colocar um salário lá em cima e comprometer a última linha da empresa, né? É isso aí, é isso aí. E você tocou num ponto muito importante, que é um outro motivo desse podcast, né? Que é o RH entender de negócio. Né? Então, o RH vai entender do negócio da organização que ele trabalha para ele poder desenhar uma melhor estratégia. Né? Um outro ponto importante também que a gente pode trazer no final é que as estratégias podem conviver numa mesma organização. Né? Eu não preciso pagar todo mundo no primeiro quartil, eu não preciso pagar todo mundo no terceiro quartil. Né? Então, isso também é importante. A gente não precisa passar uma régua ali na estratégia de remuneração e fazer de forma linear. Né? A estratégia também está em cima disso. Né? Mas, antes de falarmos um pouquinho mais disso... Vamos explicar. Mediana. O que é mediana, Elaine? Explique aí pra gente. Em geral, quando uma empresa ela resolve se posicionar na mediana, ela está pagando, obviamente, menos do que isso. Né? Então, é natural que com esse posicionamento ela reduza, por exemplo, o turnover. Porque ela está mais lado a lado com o mercado mesmo. Sim. Né? Então, aqueles colaboradores ou aquelas situações onde a pessoa sairia da organização para ganhar um pouco mais lá fora, deixa de acontecer porque ela já se posicionou com o mercado. Né? Isso a gente está falando ali de... Vamos fazer um recorte aqui de salário base. É claro que tem outros elementos que também fazem com que o turnover aumente ou diminua. Né? Então, isso a gente pode falar um pouco mais à frente. Mas, em geral, as empresas que se posicionam na mediana estão ali lado a lado com o mercado. Pode perder um colaborador ou outro por outros motivos, mas, em geral, o salário está competitiva, né? Em geral, quero me alinhar com os meus concorrentes, sei mais ou menos quanto eles pagam, então não vou perder esse profissional para aquele concorrente direto meu, né? Exatamente. Na maioria das vezes, a mediana protege mais em relação a isso, né? É exatamente isso aí. Legal. Então, eu sei que eu vou conseguir manter os meus colaboradores, vou melhorar a minha atração, vou melhorar a minha retenção, né? Vou diminuir o meu turnover, minha rotatividade. Então, tirando um pouco do techniquez aí, para quem não conhece, o turnover é o indicador que fala da rotatividade do quadro de pessoal, né? Então, a gente acaba tendo menos pessoas saindo da empresa, né? É isso aí. Legal. E é um indicador importante, né? Já falando aí em dados para RH, em RH estratégico, em posicionamento de RH, é um indicador bem importante para o RH ter na ponta da língua
E não somente ter o índice, né, Daniel, mas conhecer os motivos, né, saber se foi um turnover voluntário ou involuntário, fazer uma pesquisa ali de saída do colaborador. Então, tem outros elementos aí que ajudam muito a gente a decifrar ali alguns mistérios dessa parte de remuneração e turnover, né? E você vê que a gente está falando aqui nessa temporada de remuneração, mas a gente já vai encaixando seleção, tem ali os insights, a parte de indicadores, tem insights. Então, vocês vão ver que assim, a temporada de remuneração a gente vai acabar passando aqui por vários outros momentos até chegar à temporada de indicadores. Mas vamos lá, voltando para a remuneração, terceiro quartil. Quando é que eu uso o terceiro quartil, Elaine? Quando é que o que é e quando é que eu uso, né? Vamos lá. Terceiro quartil, então, é aquele posicionamento, lembrando na amostra, né, dos nossos 100 elementos, quando eu chego lá no elemento 75, certo? Eu pego esse elemento, pego o valor dessa amostra, esse é o valor pago no terceiro quartil. O que significa isso ali, tentando tirar mais uma vez o Techniquez? Significa que se eu me posicionar no terceiro quartil, eu só tenho 25% da minha amostra pagando acima do que eu estou pagando. Logo, eu estou muito competitiva. Pronto. E isso vai reverberar em outros subsistemas. Lá vamos nós trazer outros subsistemas. Eu vou atrair melhor, vai melhorar a minha retenção, né? E muito provavelmente eu vou atrair profissionais mais qualificados também, que é um outro ponto muito importante, né? É um jeito de você se colocar no mercado, né? Fazer o seu posicionamento no mercado, onde você vai estar ali atraindo os melhores colaboradores para aquela posição, né? Exatamente. Uma coisa que a gente escuta muito nos projetos, quando a gente está numa organização que ela não tem posicionamento de terceiro quartil ou nem de mediana. É comum o próprio RH falar para a gente assim, não, mas o colaborador saiu para ir para a empresa X, eu não consigo concorrer com ela. Geralmente esse cara é o terceiro quartil. Esse cara é o terceiro quartil de mercado. Então, é problema? É problema, vírgula. Se isso for conhecido e você tiver estratégias para contornar isso, esse problema vai diminuir um pouquinho, né? Mas você precisa conhecer esse problema ou esse desafio. Estatisticamente é bem fácil a gente falar se é problema ou se não é problema, né? Porque assim, se você não paga terceiro quartil, você está no 74% para baixo, né? Exatamente. Então, assim, para quem paga a mediana, já é um problema perder para quem está no terceiro quartil. E às vezes fala, olha, eu não tenho margem para poder aumentar minha folha de pagamento. Ok, você não tem margem, mas o que você vai fazer para se proteger desse cara do terceiro quartil? E aí você vai entrar com outros elementos que a gente vai falar aí de cultura, liderança, forma de trabalho, a maneira como você cria ali a sua comunidade dentro da empresa para poder fazer a retenção de talentos, ou como você vai recompensar em benefício, como você vai recompensar em remuneração variável. Existem outras maneiras de você tentar reter, né? Talvez você não consegue reter no salário base, mas você promete lá uma remuneração variável mais elevada se o cara bater as metas dele para, na remuneração total, conseguir fazer essa compensação. É isso aí, é isso aí. E isso a gente está falando da parte tangível, né? Outra coisa que a gente escuta que é muito interessante também são coisas do tipo, a gente vê profissionais fazendo transição de empresa, às vezes para ganhar menos, mas porque a imagem daquela empresa vai ser importante para a carreira dele. Quer dizer, olha aí a parte intangível de atração das pessoas também, né? Que não necessariamente foi dinheiro no bolso, que foi dinheiro saindo ali da folha de pagamento. É o que o pessoal do marketing valoriza, né? O branding, né? Quanto vale a marca, né? Exatamente. E aí, às vezes, você sai de uma empresa que você está ganhando até um pouco melhor para poder ter aquela marca no seu currículo, se valorizar, tentar crescer naquela empresa ou começar uma outra jornada depois em algum outro lugar já com aquela experiência, né? E o tanto que isso é interessante, né, Daniel? Às vezes, o que pode consolidar uma estratégia não necessariamente vai ser a grana. Vai ser isso aí. Né? Vai ser um investimento na imagem, vai ser num posicionamento diferente no mercado, vai ser numa coisa diferente que tem naquela organização que vai atrair as pessoas para lá. Hoje as pessoas estão muito movidas, né? Sim. Por propósito, por esse tipo de coisa, né? Então, olha que interessante, né? Sim. E melhor, né? Quando a gente fala de remuneração estratégica, a gente olha muito para número, olha muito para o resultado da pesquisa salarial e como que a gente vai desenhar essa composição toda de salário base, benefício, remuneração variável, ok? A gente vai olhar um pouco para esse não mensurável também, mas a gente tem que saber qual é o perfil de profissional que eu quero ter na empresa. Exatamente. Né? Eu quero ter aquele cara que ele efetivamente está olhando só para grana,
Cara, vai ter que ser terceiro quartil para manter esse cara, senão você vai perder ele para o mercado. Agora, não estou olhando para um profissional que ele quer qualidade de vida, tem boas entregas, então isso já dá uma mudada ali na cabeça, né? E você, enquanto profissional de RH, precisa entender como que você constrói todo esse mosaico da remuneração. O que é tangível, salário base, benefício, remuneração variável, e o que não é tangível, que são esses outros elementos que a gente foi trazendo aqui de propósito, liderança, cultura, clima. Programas de desenvolvimento, né? Também. Uma outra coisa que atrai bastante as pessoas para as organizações, né? Muitas pessoas são guiadas por isso. Não, eu vou para lá porque eu sei que ali tem um bom... Aquela empresa investe muito em desenvolvimento de liderança, que seja, então eu vou para lá, né? Um programa de sucessão, né? De sucessão, onde a pessoa vê possibilidade real de carreira, de crescimento, né? Sim. E aí, às vezes, ela pode até dar um passo para trás na remuneração, mas ela tem chance efetiva de outras posições. Perspectiva, né? De né? crescer, né? Perspectiva clara, né? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que estava numa posição gerencial e decidiu dar um passo para trás e para uma posição de coordenação, porque ela sabia que tinha possibilidade de virar diretor, né? Na empresa que ela estava como gerente, ela falou assim, não tem diretor de RH aqui, mas naquela outra empresa onde eu vou virar coordenadora, daqui a 4, 5 anos eu posso virar uma diretora, talvez, eu tenho essa possibilidade, deu um passo para trás. Olha aí, olha o desafio do RH aí, né? Construir essa política, né? Construir essa jornada, construir esse caminho, olhando para a remuneração, mas não somente para a remuneração. Remuneração não é à toa que ela é o nosso primeiro episódio, né? Ela é muito importante, ela é um alicerce muito forte, mas ela não é o único, né? A gente precisa olhar para os outros elementos também. Legal. E eu queria trazer assim, um fechamento do terceiro quartil. Geralmente a gente paga quando a gente tem um bom resultado de última linha, quando a gente tem ali uma empresa que é reconhecida como um grande diferencial, como uma grande empresa, muitas vezes ela paga melhor mesmo, né? O tamanho dela permite ela ter ali uma grana maior para poder pagar os colaboradores ou ter bons programas de remuneração em si também, né? Porque a gente pode não olhar só o salário base, pode olhar a remuneração total, pode olhar os programas de remuneração variável e também empresas que têm aquele viés ali de inovação, né? Empresas que estão sempre despontando ali, tentando puxar os melhores talentos para poderem criar novos produtos, novas soluções, novas experiências. Também é uma maneira de você atrair esses caras, pagando no terceiro quartil, né? Então, são algumas formas, alguns movimentos que a gente tem aí para primeiro quartil, para mediana, para terceiro quartil. Fica esses insights aí para vocês poderem ir pensando e conectando com o negócio de vocês, pessoal. É isso que eu ia deixar, Daniel, um desafio aqui, né? Para todo mundo que estiver escutando a gente, de RH principalmente, fazer esse exercício, né? Minha empresa precisa pagar terceiro quartil? Todos os cargos da minha empresa precisam estar na mediana? Eu, RH, posso economizar uma grana ali, olhando para a minha tabela salarial e vendo onde eu posso pagar menos, onde eu tenho que pagar mais? Façam esse exercício, pode ser um exercício interessante. Né, E, na verdade, a gente faz muito esse exercício com o C-Level, né? Dentro dos projetos. A gente leva isso para as diretorias e é super valorizado, né? Quando a gente leva alguma sacada dessa, geralmente o C-Level fala, caramba, nossa, não tinha pensado que eu podia fazer coisas diferentes nesse sentido em remuneração. É isso aí. Surgem várias dúvidas deles durante o projeto e a gente vai ajudando nessa composição, nesse mosaico, né? Lembrei de outro exemplo aqui que é muito comum, que é interessante, e aí o RH, muitas vezes o próprio RH tem dificuldade de defesa, né? De defender ou de argumentar com relação a isso. Que é, por exemplo, quando a gente coloca um analista de uma área num salário, por exemplo, e um analista júnior também numa outra salário, né? Numa outra grade salarial. E a maioria, né, Daniel, na verdade, fala, não, mas eu não posso, não, mas não pode ser assim. Gente, pode. Né? O mercado não paga igual para todo mundo que é analista júnior. Né? Isso depende da área, depende do segmento, né? Depende muitas vezes até do momento daquela organização. Se eu estou numa empresa que, por acaso, ela está expandindo, ela está numa virada de chave, ela está precisando investir em inovação, eu vou ter que botar grana ali. E eu vou precisar trazer profissionais diferenciados. Isso acontece com muitas empresas que resolvem investir em tecnologia, que precisam dar um salto. Elas não têm alternativa. Se elas querem sair na frente, elas precisam pagar bem. Então, esses profissionais vão estar provavelmente ali no terceiro quartil ou, às vezes, até mais, né? Exatamente. E aí, na sua empresa, qual é o cargo, quais são os cargos que são impactantes para o negócio? Que sem esses cargos, a sua empresa não vive ou tem a estratégia prejudicada.
talvez você tenha que ter uma estratégia de remuneração diferente para esses caras em relação aos demais cargos que você tem na organização, tá? Então, tudo isso são os elementos que a gente vai pensando e construindo dentro de um programa de plano de cargos e salários, por exemplo. E essa sacada, muitas vezes, é onde o RH vai conseguir ser estratégico. Exato. Quando o RH de uma empresa conseguir levar esse tipo de informação para a alta direção, conseguir argumentar tecnicamente, provando aonde tem que pagar mais e aonde dá para economizar, porque é papel do RH também economizar, né? Não vou dizer nem economizar, otimizar o recurso, eu acho que é uma melhor expressão, né? É otimizar, melhor do que economizar. Então, os RHs, a galera de RH também precisa entender que está do outro lado da mesa, né? Precisa falar de negócio, precisa levar para a direção essa otimização de recurso. Coincidência ou não, hoje mesmo eu estava fazendo finalmente ali de um projeto com o time e a gente foi fazer contas, né? E a gente foi continhas básicas ali. Uma conta muito simples, a gente com alguns cliques ali, algumas fórmulas no Excel, a gente chegou a nada mais, nada menos do que 3 milhões de reais de otimização de recursos só com uma melhor estratégia de remuneração. Agora pensa você aí que está assistindo a gente, você falar lá para a diretoria da sua empresa. Não, estou te trazendo aqui uma otimização de folha de pagamento de 3 milhões de reais, né? Só 3 milhões, uma conta básica. Básica, né? Básica. Então, é muito interessante, né? Legal. Quando a gente se debruça nos números, na remuneração, e a gente consegue conectar isso com as estratégias do negócio, é sensacional, é uma virada de chave. Muito bom, Elaine. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso primeiro capítulo aqui, falando de remuneração estratégica. É um papo que poderia demorar horas, mas a gente fez esse corte para vocês aqui, para vocês entenderem esse primeiro movimento nosso. Recapitulando, o que a gente falou, né? O que é remuneração estratégica, quais são os elementos que estão ali dentro, como usar cada um desses elementos. As medidas de mercado. As medidas de mercado, né? Falamos ali a composição de de salário base, remuneração variável e benefícios, que a gente chama de remuneração total quando a gente junta isso. Quando a gente usa o primeiro quartil, mediano e terceiro quartil, com vários exemplos aqui em números, né? Conectando com alguns processos de RH. E trouxemos também aqui alguns insights de como é que a gente conversa com a diretoria falando desse tema, que é super importante e é muito pouco falado, né? É isso aí. E para a gente ir para o finalmente aqui, né? Tem muitos RHs que não são ouvidos, né? A gente escuta isso muito, né? Sim. Não, porque eu não tenho, a diretoria não me escuta, porque eu não consigo emplacar os projetos e tal. A partir do momento que você levar um número para a mesa desse diretor, ele vai te ouvir. E quando você levar coisas nesse sentido de otimização de recurso, de estratégia de remuneração, esse diretor vai te ouvir. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? Contra dados, não há argumentos. Então, traz número que eles vão te escutar, você vai conseguir se posicionar como estratégico. Remuneração é um processo essencial para a gente começar a colocar número na mesa e grana também. Isso faz muito sentido, a gente salva muito dinheiro de organização com projetos de plano de cargos e salários, de remuneração variável. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Teremos outros episódios falando de remuneração. Fica ligado. E aqui embaixo, do nosso vídeo, vai ter um link falando do nosso bootcamp de remuneração, o nosso treinamento online, onde a gente explica passo a passo como construir um plano de cargos e salários e remuneração variável. Se você tiver interesse em conhecer mais profundamente a metodologia da B2HR, vai lá, tem um link aqui embaixo. E eu ainda vou fazer uma coisa que meu time não falou, vou dar 10% de desconto, tem um cupomzinho aqui embaixo. Agora matei todo mundo. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Nos falamos em breve. Até mais, pessoal. Até a próxima.